O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 e 4 do capítulo 1. Não vim destruir a lei. É um ponto central para compreender quem é o Cristo dentro da ótica espírita e qual é o alcance de sua missão. A partir dele, Kardec apresenta Jesus não como um reformador religioso circunstancial, mas como o espírito guia da humanidade, a intérprete máximo da lei divina e eixo de toda a revelação. Essa compreensão não é construção de opinião individual, mas resulta de um conjunto coerente de ensinamentos presentes nas obras básicas, nas revistas espíritas e confirmados por autores clássicos da doutrina. Primeiro, quando o texto afirma que Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, está retomando diretamente o ensinamento de O Livro dos Espíritos, especialmente na terceira parte, Leis Morais. Na questão 617, os Espíritos ensinam que a lei de Deus é eterna, imutável e perfeita, mas que a compreensão humana dessa lei é progressiva. A lei em si não muda. O que muda é o entendimento dos homens. É precisamente isso que Kardec explicita no item 3, ao afirmar que Jesus veio dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Portanto, o Cristo para o Espiritismo não inaugura uma nova lei em oposição à antiga, mas revela mais nitidamente o conteúdo moral universal, que sempre existiu por detrás das formas religiosas e das prescrições transitórias. Essa distinção entre a lei de Deus, moral universal, e as leis de Moisés, civis, disciplinares, circunstanciais, também está nitidamente desenvolvida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio capítulo 1 e em notas de Kardec em outros trechos. Deus ensina os Espíritos em O Livro dos Espíritos, questões 648 e 149. Nunca promulgou leis arbitrárias. As leis civis e cerimoniais de um povo são obra dos homens, adequadas ao seu tempo e ao seu grau de rudeza. Jesus, ao modificar profundamente a lei mosaica, quer na substância, quer na forma, como diz o item 3, não toca a lei divina, mas corrige, depura e supera as normas humanas que se tornaram incompatíveis com o progresso moral. É a mesma linha que Kardec vai retomar ao falar de Moisés como missão civilizadora enérgica, adequada a um povo ainda bárbaro, enquanto Jesus empreende a obra da moralização pela doçura e pelo amor. O núcleo da reforma de Jesus, conforme sublinha Kardec, é a redução de toda a lei a um único princípio: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa síntese é retomada e desenvolvida largamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita reconhece aí a verdadeira chave da lei divina. Quando os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos definem a lei de justiça, amor e caridade, questão 886-889, eles confirmam o ensino de Jesus como a expressão mais clara da lei de Deus, concluindo que a caridade é o cumprimento da lei no seu mais alto grau. Assim, o Cristo é mostrado como aquele que consegue condensar em duas frases o conteúdo de todas as revelações anteriores, inclusive da revelação mosaica, sem negá-la, mas transfigurando-a. A frase de Jesus: "Não passarão o céu e a terra até que tudo se cumpra, até o último iota", é interpretada por Kardec, no item 3, em sentido claramente universalista e progressivo. Isso não significa a imutabilidade de formas religiosas, mas a necessidade de que a lei de Deus chegue a ser perfeitamente compreendida e aplicada em toda a Terra. Em O Livro dos Espíritos, questão 789-799, quando Kardec trata do progresso moral da humanidade,
Os espíritos explicam que as leis divinas se realizam gradualmente, à medida que os homens se aperfeiçoam, utilizando o seu livre-arbítrio. A expressão que tudo esteja cumprido significa, portanto, que o objetivo divino é que, em determinado momento da evolução planetária, a humanidade tenha incorporado a lei de Deus em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências, como Kardec registra. Esse universalismo aparece também com força na afirmação de que não faria sentido que a lei divina fosse privilégio de um só povo. Em A Gênese, capítulo 1, Kardec demonstra que a revelação é gradual e múltipla. Deus se revelou por toda parte, em todos os tempos, de maneiras diversas, conforme a capacidade dos homens. A missão de Jesus insere-se nesse plano geral, mas com um caráter superior. Ele é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, conforme o Livro dos Espíritos, questão 625. A universalidade da missão do Cristo faz com que o seu ensino ultrapasse completamente o quadro de uma religião nacional ou de uma seita. Da mesma forma, o Espiritismo o reconhece como guia da humanidade, não como propriedade de um credo específico. O item 4 aprofunda essa visão, esclarecendo que Jesus não foi apenas um legislador moralista, fundamentado apenas na autoridade de sua palavra. Kardec, em A Gênese, capítulo 15, deixa claro que a autoridade de Jesus provém da natureza excepcional do seu espírito e de sua ligação direta com Deus, o que o caracteriza como espírito puro, ou no mínimo, como espírito da mais alta ordem. Sua missão não se reduz à de um reformador. Ele é, ao mesmo tempo, revelador dos destinos espirituais do homem e realizador de profecias anteriores, elemento de continuidade entre o Antigo Testamento e a Revelação Nova. Na Revista Espírita, diversos artigos abordam o Cristo como espírito superior, inclusive com comunicações que confirmam a sua posição hierárquica elevada na escala espírita. Embora Kardec sempre mantenha a sobriedade, essa em dogmatizar além do que a razão e a concordância dos ensinamentos permitem. Um ponto doutrinariamente muito importante é a afirmação de que Jesus não disse tudo e se limitou a lançar o germen de verdades que não podiam ser compreendidas à época. Isso se harmoniza diretamente com a ideia de revelação progressiva. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador, Kardec esclarece que o Espiritismo é o cumprimento da promessa de Jesus quanto ao outro Consolador, o Espírito de Verdade, que viria ensinar todas as coisas e relembrar o que ele dissera. Não se trata de substituir o Evangelho, mas de desdobrar, explicar e tornar inteligíveis certas passagens que eram obscuras ou simbólicas. A revelação espírita, portanto, não se apresenta como superior a Jesus, mas como instrumento por ele mesmo anunciado, adequado ao grau de amadurecimento intelectual e moral alcançado pela humanidade no século XIX. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, as revistas espíritas e os principais autores da tradição kardeciana, resulta uma visão coerente do Cristo na doutrina espírita. Espírito superior, guia e modelo da humanidade, intérprete máximo da lei de Deus, realizador e continuador da revelação, semidissimulado na sua linguagem simbólica, para que mais tarde, sob o influxo da ciência e do progresso intelectual, o espírito de verdade pudesse fazer compreender o sentido profundo de suas palavras. E Jesus não destrói, mas cumpre a lei, elevando-a do terreno da letra ao do espírito, da observância exterior à vivência da caridade, ponto em que o espiritismo se apresenta como renovação, não pela forma, mas pela volta consciente ao Evangelho em espírito e verdade,